medida em que governos de países da Europa promovem a reabertura gradual para a vida em sociedade após a fase crítica da pandemia do novo coronavírus, o mundo esportivo busca também a retomada de suas atividades. Em meio a incertezas, diferentes modalidades começam a estabelecer datas para as voltas dos treinos, sempre seguindo protocolos de segurança. Quando o assunto é competição, eventos que mobilizam o torcedor e fazem o coração bater mais acelerado, a indefinição ainda é grande. Nesse cenário, a Fórmula 1 largou na frente. Nesta segunda-feira, 27 de abril, a modalidade prevê o início da temporada de 2020 na Áustria, no circuito Red Bull Ring de Spielberg, de 3 a 5 de julho. Isso ocorrerá, muito provavelmente, sem torcedores, disse o presidente da categoria, Chase Carey, em um comunicado. No Direto ao Ponto de hoje, vamos comentar essa retomada. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. Tanto o futebol, um dos esportes mais populares do mundo, a Bundesliga está preparada para recomeçar sem espectadores em 9 de maio. Essa data vai torná-la a primeira grande liga europeia de volta à ação, mas a aprovação final recai sobre líderes políticos. Após uma reunião com os principais clubes da Alemanha, o presidente da Liga, Christian Seifert, disse que o torneio suspenso desde 3 de março por causa da pandemia está pronto para retornar no próximo mês. Auch wenn das noch für längere Zeit nur in kleinen Schritten sein wird, wofür wir alle Verständnis haben müssen und sicherlich auch haben. Wann dieser Zeitpunkt für die zweite Bundesliga und für die Bundesliga gekommen sein könnte, darüber gab es in den letzten Tagen einige Aussagen und viele Spekulationen. O domingo foi de avanços no mundo esportivo. O primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte revelou detalhes de como o país emergirá de um bloqueio destinado a impedir a propagação do coronavírus. Vale lembrar que a Covid-19 já matou oficialmente mais de 26 mil pessoas na Itália e mais de 205 mil ao redor do mundo inteiro. Conte adiou a decisão de reiniciar o futebol da Série A da Liga Nacional, mas deu sinal verde para que os principais atletas voltassem a treinar dentro de uma semana, em 4 de maio. Coletivamente, as equipes poderão voltar a treinar juntas em 18 de maio. Interrompida desde 9 de março, com a Juventus liderando por 1 ponto, a Liga não tem data para retorno. Abre aspas, o campeonato recomeçará apenas quando for seguro. Fecha aspas. Estas foram as palavras do Premier em um discurso televisionado. Per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti individuali 4 maggio e in forma collettiva il 18 maggio e poi si valuterà se ci sono le condizioni anche per consentire che possano terminare i campionati che sono stati sospesi. In questo momento, dobbiamo completare tutte le interlocuzioni per avere un quadro d'assieme. Na Polônia, o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki anunciou que o campeonato de futebol poderá ser retomado no final de maio, mas sem público nos estádios. O apito inicial não será amanhã, disse ele, explicando que havia tomado a decisão após manter contatos com os ministérios da saúde e dos esportes. E, ao passo em que alguns estados norte-americanos reduzem as restrições de isolamento, a NBA vai permitir treinos individuais dos jogadores a partir da próxima sexta-feira, 1º de maio. A Liga, que não tem jogos desde 11 de março, vai liberar os treinamentos em estados cujos governos tenham afrouxado a quarentena. No entanto, não há previsão para a retomada da temporada. O chefe da Fórmula 1, Chase Carey, publicou um comunicado depois de ter sido anunciado que o Grande Prêmio da França definitivamente não acontecerá. Além disso, o GP da Grã-Bretanha, programado para 19 de julho no circuito de Silverstone, será disputado com portões fechados. O principal homem da categoria afirma que está fazendo tudo ao seu alcance para começar a temporada de 2020 no final de semana de 5 de julho. No texto, ele escreveu: Nosso objetivo é começar as corridas na Europa até julho, agosto e início de setembro, com a primeira corrida ocorrendo na Áustria entre os dias 3 e 5 de julho. Em setembro, outubro e novembro, nos veriam correndo na Eurásia, Ásia e nas Américas, terminando a temporada no Golfo em dezembro, com Bahrein antes da final tradicional em Abu Dhabi, tendo completado entre 15 e 18 corridas. Publicaremos nosso calendário finalizado assim que possível. Chase Carey também frisou que a saúde e a segurança de todos os envolvidos continuarão sendo a primeira prioridade. Assim, ele garantiu que a Fórmula 1 só avançará se houver certeza de que há procedimentos confiáveis para lidar com os riscos da pandemia. Eu tenho aqui comigo, via Skype, Bernardo Berst, editor do Correio do Povo e criador do blog Pitline, espaço dedicado ao automobilismo no jornal. Bernardo, bem-vindo. Bom, tudo bom, Eric? Tudo bem. Bernardo, para a gente começar, como tu analisa essa decisão da Fórmula 1 de começar a temporada já no começo de julho? Eu acho que ainda é uma resposta para patrocinadores, investidores e as próprias equipes para delinear um plano.
Eu não sou pessimista que acha que a Fórmula 1 não vai correr este ano, mas eu acho que ainda é uma data cedo. Não acho inviável mesmo com o planejamento deles, que é fazer sem público, mas eu acharia que seria mais provável que comece a partir de agosto. Em Silverstone, né? Que eles têm. Em Silverstone eles já tem uma estrutura toda montada que eles não precisam levar os equipamentos. Silverstone já fez a Grã-Bretanha, certo? Na Inglaterra. E lá eles já têm muito mais pronto o que eles precisam para fazer as equipes fazerem o Grande Prêmio. E é muito mais fácil de montar o esquema sem envolver tanta gente, já que é para ser corrida sem torcedor, né? Mesmo assim, se fosse na Áustria, eles iam ter que fazer todo o trabalho de levar equipamento. Acho que envolve uma logística muito mais complexa para a Áustria em julho. Mas não acho inviável, mas ainda acho que é mais uma resposta aos patrocínios do que propriamente eles têm certeza que eles vão fazer esse grande prêmio em julho. Perfeito, essa é justamente uma questão que eu tinha pensado aqui, porque por mais que não tenha público, é um esporte, né, uma modalidade que movimenta muita gente, né, questão de transporte de carro, as equipes, os pilotos. Agora eu não saber, cada equipe tem um contingente de pessoal, as equipes maiores, Mercedes, Red Bull, Ferrari, levam mais gente do que uma Williams, uma Racing Point. Mas eu acho que cada equipe não leva menos do que 80 pessoas para um final de semana de grande prêmio. Então tu multiplica isso por 10, pelo menos tu vai envolver umas 1.000, 1.500 pessoas para a realização de um GP. Então é muita gente, e ainda mais atravessando fronteira, né? Mesmo que seja todos europeus ali, tá todo mundo perto, vai ter que passar uma pessoa para lá, outra pessoa para cá. E outro complicador é que atualmente não tem mais, teve o Brexit, né? E a maioria das fábricas é na Inglaterra. Então teria que resolver tudo isso sem ter ainda a vantagem das fronteiras serem mais abertas por ter a União Europeia. Claro. Bernardo, tu mencionaste algumas equipes aí na tua fala. Como que essas equipes de pilotos se posicionaram em relação a essa pandemia de coronavírus e eventuais mudanças no calendário? A gente teve lá no começo da temporada que todo mundo foi para a Austrália, né, para realizar o GP da Austrália, que ainda estava era o começo, mas quando a pandemia realmente virou um fato jornalístico mundial, por assim dizer, teve uma grande divisão entre os times. Acho que eu diria que ficou uns 60% a 40%. A maioria dos times não queria correr, queria que recolhesse tudo e vamos embora para casa. E teve 4 equipes que bateram o pé e acharam que tinha que fazer o grande prêmio. Já estavam lá, cortasse torcida e o show tem que continuar. E quem liderou esse contingente que queria correr era a Red Bull. E no fim das contas, numa última conversa, antes do dia que seria do primeiro treino, aí sim se acertou que não iam mais fazer a corrida e foi todo mundo para casa. Desde então, há negociações constantes, porque o grande drama para equipes, não para as grandes, mas o grande drama é para as equipes pequenas, que no caso a gente vai citar Williams, Haas e Racing Point. Esses 3 times são os que são financeiramente menos estáveis. E, teoricamente, se a gente não tiver uma temporada com pelo menos 12 corridas, as cotas de televisão não seriam suficientes para eles poderem manter as portas abertas. No caso, essas equipes fechariam, teriam que ser vendidas para outros investidores e poderia comprometer fortemente o grid da Fórmula 1. Então a grande discussão é tentar fazer um campeonato ainda em 2020 que envolva mais do que 10 corridas. Então o grande debate é esse. Perfeito. O Chase Carey, no comunicado de hoje, né, no site da Fórmula 1, ele estima entre 15 e 18 corridas. Tu achas que esse é um número viável? Eles vão ter que apertar bem esse calendário, né? Eles tomaram algumas medidas. A Fórmula 1 tem uma regra que ela obedece também a uma norma se eu não me engano, é da União Europeia,
que eles fizeram uma regra há uns 5 anos, que eles têm uma pausa de 3 semanas, que ninguém pode fazer nada na fábrica ou na pista, não pode testar, não pode criar novas tecnologias, não pode desenhar novas peças para o carro, tem que ficar tudo parado durante aquelas 3 semanas. Normalmente essas 3 semanas seriam em setembro. Como teve o coronavírus, eles anteciparam e eles declararam que já estava sendo realizado essas 3 semanas agora. Já passou, mas abriu um espaço para em setembro realizar corridas. Eles vão tentar compactar, né? Normalmente eu acho que é uma corrida a cada 2 semanas, com um calendário de 21 provas ao longo de toda a temporada, com algumas folgas maiores. Eu acho que a gente vai ter corrida seguida, uma semana depois da outra. E a outra questão que eles inclusive tiveram que aprovar uma regra para isso, porque não tinha normativa, é grandes prêmios, mais de uma corrida por final de semana. Então, para fazer mais provas, eles vão tentar fazer uma rodada tripla, 3 corridas na Inglaterra, em Silverstone, e vai ter algumas rodadas duplas em outros lugares. Então, nisso eles vão tentar somar 15 a 18 corridas. Perfeito. Bernardo, tu mencionaste anteriormente também a questão dos patrocínios, certo? E da televisão. O quão grande devem ser as perdas de arrecadação da categoria caso essas corridas venham a acontecer sem público, sem torcida? Os valores eles escondem muito bem, né? A Fórmula 1 nunca diz quanto exatamente ela arrecada, ela faz um balancete anual, mas ninguém nunca tem certeza plena de onde é que eles tiram cada númerozinho detalhadamente. Mas o número crítico é, se não fizerem 12 provas, na verdade, corta em mais de 70% a verba de televisão. E aí, né, as emissoras que pagam para transmitir a Fórmula 1 passam a pagar um valor muito menor, quase irrisório, porque é o valor normal. E aí, principalmente essa grana que vai fazer muita diferença para os times menores. Porque os times maiores têm outras receitas, eles vendem equipamento para os times menores, então tem todo um... Claro que se os times menores fecharem, a médio prazo eles vão sofrer também, porque daí não vai ter como financiar o departamento de corridas. E essa questão na verdade, eu já vou até fazer um paralelo, essa questão da Covid-19 está afetando várias categorias importantes. A gente teve hoje, por exemplo, a notícia que tem uma categoria que se chama DTM, é a categoria alemã de carros de turismo, mas que é muito famosa, muito grande e muito tradicional. E ela sempre teve 3 marcas, as 3 principais marcas alemãs correndo, que era Mercedes, BMW e Audi. A Mercedes já tinha saído esse ano, e a Audi, muito por conta das paralisações e de como isso afetou o organograma de competição, anunciou que no fim do ano vai deixar a categoria. Então não sabemos nem se vai sobreviver essa DTM, porque vai ficar só a BMW, e provavelmente ela não tem interesse em correr sozinha. Então tem várias repercussões aí no esporte a motor dentro dessa parada, porque quando não tem corrida, não tem o que mostrar, né? Não tem produto. Exatamente. Bernardo, para a gente finalizar, quais são as estimativas para essa temporada em relação ao ano passado, obviamente, quando as corridas de fato começarem a acontecer? Tu diz um prognóstico de quem é que vai ganhar, quem é que tem mais chance? Será forte, teremos algo parecido com o ano passado. Se a gente for pelos testes de inverno, a Mercedes estava muito forte, com a Red Bull chegando mais perto do que ela tinha sido nos últimos anos. E a Ferrari com problemas, com um desempenho mais inconstante, sem mostrar tanto serviço. A Ferrari que nos últimos 3 anos foi a principal adversária da Mercedes e teve chance, pelo menos, de incomodar na briga pelo título. Essa parada, que teve a parada obrigatória de 3 semanas, que não é para ninguém fazer nada, mas esse tempo que não tem corrida não quer dizer que os engenheiros, os projetistas, os caras da ciência da Fórmula 1 estejam parados lá sem fazer nada, né? A galera talvez esteja até em home office, mas os computadores, os túneis de vento estão funcionando a 1000. Então, esse período a mais de desenvolvimento dos mesmos carros
pode ser que gere uma surpresa aí para frente. Pode ser que o pessoal que estava mais para trás tenha mais tempo para pensar formas melhores de fazer funcionar o seu carro, o caso da Ferrari, mas também pode ser que a Mercedes trabalhe melhor que todo mundo e consiga uma vantagem maior. Mas o prognóstico ainda era de que a Mercedes puxasse à frente no campeonato, com a Red Bull tentando incomodar. Então vamos ver, se a Ferrari puder chegar nessa turma aí, a gente vai ter uma briga tripla bem mais interessante. O Direto ao Ponto de hoje chega ao fim. O episódio teve na edição Pedro Bastos. Eu sou Eric Halpe. Até a próxima. Tchau, tchau.